Então, formalmente agora, gente, bom dia a todos, a todas, vocês, pessoas queridas. Depois eu gostaria que vocês colocassem aí no chat de onde vocês são, de qual estado, se são pessoas bibliotecárias, de qual área que são, se não são pessoas bibliotecárias, são pesquisadores, professores ou professoras. Então, só mesmo para a gente saber de onde vocês são, quem são estudantes aqui do curso. Então, eu gostaria que vocês colocassem aqui para a gente no chat, por favor, tá bom? Só mesmo para a gente ter uma ideia aí das pessoas que estão participando aqui da nossa atividade de hoje, da nossa aula aberta de hoje, que é uma aula muito especial, que eu estou, assim, muito feliz de contar aí com a professora Elisete Vitorino, né, nesse dia especial. Bom, primeiramente me apresentando, eu sou a professora Andréa Pereira dos Santos, sou professora da Universidade Federal de Goiás, atuo no curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás, no programa de pós-graduação em comunicação, na linha de mídia e informação, aqui da Universidade Federal de Goiás. Coordeno o curso de biblioteconomia modalidade EAD, nós temos aqui na Universidade Federal de Goiás o curso na modalidade presencial, e temos também a modalidade EAD, que é aquele projeto CAPES, que é um projeto nacional, e eu coordeno essa parte do curso modalidade EAD e coordeno também esse curso de especialização em letramento informacional, que está na sua 4ª turma. E esse curso, ele tem uma história que ele por conta já um projeto que, já pensando na Lei 12.244 de universalização das bibliotecas escolares, e ele vem justamente para trazer essa perspectiva do letramento informacional dentro da escola e para dizer o quanto que essa perspectiva é importante, especialmente quando a gente pensa nisso, falando da biblioteca dentro da escola, tanto para professores e professoras, quanto para bibliotecários e bibliotecárias. E é muito importante e muito bom a gente contar com a professora Elisete Vitorino, que eu não sei se ela mesma sabe, mas ela é nossa fundamentação teórica do projeto pedagógico. Eu acho que não sei se ela sabe disso. Eu acho que nem ela sabia disso, mas desde a primeira turma, a professora Elisete, o projeto pedagógico, os textos dela é fundamentação teórica do nosso curso. Então, é um prazer muito grande ter a professora aqui com a gente, podendo, então, compartilhar conosco esse momento. E essa aula, ela abre a disciplina de currículo e letramento informacional. Então, mais do que nunca, é importante demais a professora estar aqui nesse momento. Então, antes de passar a palavra para a professora, eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer o apoio pedagógico das pessoas tutoras, e agradecer o apoio pedagógico e técnico também da Elisa, que é bibliotecária e que é responsável por toda essa organização das atividades, que é uma pessoa muito especial, mestranda, e é mestranda do programa de pós-graduação em comunicação na linha de mídia e informação. Então, agradecer demais o apoio da Elisa. E agora eu vou fazer a leitura aqui do currículo da professora, antes de passar a palavra para ela, e desde já agradecendo muito mesmo a participação. E a professora, ela vai ter 30 minutos para fazer a sua exposição, depois vamos passar a palavra para vocês, para que vocês possam fazer perguntas, aí vocês podem colocar a pergunta no chat, ou vocês podem levantar a mãozinha
para abrir a câmera e fazer a pergunta oralmente também, da forma que vocês acharem melhor. E aí, após o encerramento aqui dessa conferência, que a gente tem um limite até às 9h15, porque a professora tem um outro compromisso, eu farei a apresentação do plano de ensino para os estudantes do curso de letramento informacional. Tá certo? Então, tenhamos todos e todas um ótimo dia de aula aí com a professora. Bom, então, a professora Elisete, aqui falando um pouquinho da professora, ela é professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista produtividade CNPq nível 2, pós-doutora pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal, foi por meio do fomento da CAPES, né, e do programa Estágio Sênior no Exterior, pós-doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba também, doutora em Engenharia da Produção na área de Mídia e Conhecimento e Educação à Distância, e mestre em Engenharia da Produção na área de Gestão de Qualidade em Bibliotecas, ambas titulações conferidas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora concursada e pesquisadora do Departamento de Ciência da Informação, Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, com a atuação nos cursos de Biblioteconomia, Arquivologia e Ciência da Informação. Desde o ano de 2006, dedica-se, além do ensino e extensão e administração, na UFSC, a pesquisa na área de competência em informação, Information Literacy, é professora pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação no PGCIM, em nível de mestrado e doutorado, cujas disciplinas e orientações se desenvolvem na área de competência e informação. É fundadora e líder do grupo de pesquisa GPSIM, Competência em Informação, cadastrado no CNPq e certificado pela Universidade Federal de Santa Catarina desde o ano de 2006. Além disso, tem aí diversas publicações entre livros, artigos, palestras, e demais apresentações de trabalhos, publicações em anais de eventos, participações em eventos, aí que vocês podem conferir no currículo Lattes da professora, tá certo? Eu acho que é isso, se a professora quiser completar mais alguma coisa. Então, professora, a palavra é com você, seja bem-vinda e muito obrigada aí pela sua presença, pela sua ilustre presença. Oh, que coisa boa, muito obrigada, viu, professora Andréia, né? Muito obrigada pelo convite. Quero cumprimentar não somente a professora Andréia, mas quero também parabenizar pela iniciativa. Eu até anotei aqui a criação do curso, né? Já está na 4ª edição. Estou muito contente em participar dessa edição. O curso de especialização em letramento informacional, que está sob a responsabilidade da Faculdade de Informação e Comunicação, a FIC, da Universidade Federal de Goiás, cuja coordenadora é a professora Andréa Pereira dos Santos, e o vice-coordenador, também quero cumprimentar, Felipe Reis Dias de Jesus, né? Pelo que eu vi nos documentos do curso aí que eu acessei. Quero também agradecer à Universidade Federal de Goiás, na pessoa da professora doutora Andréia, pelo gentil convite, né, por lembrar do meu nome e por agora, com essa grata surpresa de saber que faço parte aí do referencial conceitual, aí do projeto pedagógico desse curso. Então, se já está na 4ª edição, quer dizer que as coisas que eu escrevo já fazem sentido há algum tempo, então eu estou muito contente por isso também. Quero também agradecer a todas as pessoas que estão inscritas no curso, por estarem aqui hoje, nesse sábado, de calor em alguns lugares, de frio em outros. Estamos aqui com pessoas do Rio Grande do Sul, ao Ceará e a outros estados, então nós temos aí pessoas com variados climas também.
quero agradecer não só aos inscritos, mas às pessoas que estão aqui assistindo, que souberam do link, da atividade e resolveram assistir. E também quero agradecer a Fernanda Damasceno. Fernanda Damasceno foi minha orientanda de mestrado e eu vi que ela está aqui participando hoje. Ela é da Universidade Federal de Goiás. Ela defendeu uma dissertação sobre estruturas de programas de competência em informação, e especificamente para bibliotecas universitárias, e eu vi que ela está aí. Então, estou muito feliz de ter a minha ex-orientanda, bibliotecária da Universidade Federal de Goiás, assistindo também ao curso. Obrigada, Fernanda. Prazer estar com você aqui também. Bem, esse convite aqui para falar sobre competência em informação, ele não é um convite só para a professora Elisete, mas é um convite ao tema, porque esse tema, em outras épocas, já foi pensado como algo passageiro, como se fosse uma moda. Alguém já deve ter ouvido falar ou lido alguma coisa sobre isso. A competência em informação é como uma moda, é como se fosse a reengenharia. Eu, como fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção, falava-se muito em reengenharia, né? Algo muito assim, que mudaria todos os rumos da engenharia. Mas a competência em informação não foi isso que aconteceu com ela, ela se manteve ao longo do tempo. Então, por que a competência em informação é importante de ser estudada, né? Ela é importante por 3 aspectos principais. Primeiro, porque a quantidade de dados, de conteúdos e de recursos que têm sido disponibilizados para acessar dados e conteúdos tem sido de uma velocidade, de uma quantidade tão grande que há necessidade de se fazer algo para esse cenário. Há necessidade de se desenvolver uma competência específica para esse cenário informacional, que às vezes nem é informacional, é o caos mesmo de dados, né, de conteúdos. Então, velocidade, quantidade de dados, tudo isso faz da competência em informação uma área necessária de ser estudada. Depois, um outro aspecto importante é que para que a gente consiga realmente desenvolver a competência em informação, a gente precisa também saber identificar uma necessidade de informação, que é o que tem dificultado muita gente hoje. Como é que eu vou identificar uma necessidade de informação? Como é que eu vou esclarecer isso? Como é que eu vou definir se uma fonte de informação, se ela é verídica, se não é? Como é que eu vou acessar conteúdos? Professora Elisete, só um Sim. minutinho. A senhora está mudando o slide? Não, eu estou ainda não fiz a apresentação, ainda não, eu estou fazendo uma preliminar. Não, tá bom. Tá? E depois, como é que a gente vai, então, além de identificar essas fontes, acessar os conteúdos, sintetizar esses conteúdos, de modo que a gente possa usufruir e ajudar outras pessoas com esses conteúdos. Então, esse é o segundo aspecto, que fazem dessa temática uma temática necessária e importante de ser estudada. E, por fim, um terceiro importante aspecto, e que deve ser considerado, é que a competência em informação ela vem sendo estudada desde a década de 70. Então, já está bastante madura, já tem pesquisas científicas no mundo inteiro, as universidades são aquelas que mais fazem pesquisas com relação à competência em informação, mas livros, artigos científicos, pesquisas de grande porte no mundo inteiro são realizadas, então mostram que a competência em informação não é algo que passageiro ou que alguém resolveu, ou a professora Elisete resolveu falar. Não, é algo necessário e que faz parte, sim, das teorias e dos conteúdos científicos, ou seja, conteúdos com rigor e que devem, sim, ser ensinados na universidade, no ensino médio, fundamental e em outros níveis, como que está acontecendo aqui nesse curso. Tá? Diante dessas preliminares, né, eu vou aqui fazer a minha apresentação. Se vocês tiverem alguma dificuldade, por favor, alguém liga o áudio aí e me avisa, porque eu vou estar só com a tela da apresentação aqui, tá bom? Eu não vou estar visualizando o chat, nem tampouco outros aspectos aqui. Só um momentinho que eu já inicio a apresentação. Por favor, André, vocês estão vendo a minha apresentação em tela cheia? Sim. Tá certo. Todos me ouvem e me veem bem? Sim. Ótimo, obrigada. Então, a competência em informação
ela pode ser caracterizada de muitas formas, desde um tema, desde um assunto, desde uma disciplina, um fenômeno, um processo, né? Então, competência em informação é um conjunto, tanto de atitudes, comportamentos, valores, conhecimentos e habilidades, e também virtudes, se a gente for pensar bem, né? Para usufruir dos conteúdos informacionais, seja por meio de vários recursos que se utilizam para acessar esses conteúdos, e, no nosso caso aqui, por meio das dimensões técnica, estética, ética e política, que são as dimensões que eu estudo e que tenho proposto teorizações nesses aspectos específicos dessas 4 dimensões. Bem, em primeiro lugar aqui eu quero agradecer ao fundo, que vocês devem estar assistindo, esse fundo aí que mostra as universidades, mas também um fundo de som. Vocês devem estar ouvindo alguns bichinhos aí cantarolando, se vocês ouvirem, é aqui na minha casa que eu tenho alguns bichinhos e eu crio alguns bichinhos aqui em casa e às vezes vocês vão ouvi-los aí de fundo, tá bom? Bem, eu quero agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina por me propiciar não só o ambiente de ensino, porque eu fui aluna, mas como pós-graduação, graduação, né? E também quando ingressei, pude fazer pesquisas na área da competência em informação e lecionar disciplinas na graduação. Ao programa de pós-graduação em ciência da informação, por me permitir vivenciar não só a pesquisa, mas também por me permitir lecionar uma disciplina de competência em informação neste programa. Aliás, uma turma terminou ontem, na tarde de ontem, a disciplina de competência em informação para o mestrado e para o doutorado. Nós finalizamos ontem. E também agradecer a todas as pessoas que fizeram parte, que fazem parte do Núcleo GPSim, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Competência em Informação, pelo qual já passaram muitas pessoas, desde 2006 até os dias de hoje. Meu muito obrigada. Bem, o que a gente tem a dizer sobre competência em informação no ensino e na pesquisa? O que a gente pode dizer sobre isso? Bem, primeiro que é preciso dar a conhecer. As pessoas não conhecem competência em informação, então é preciso ensinar. Eu tenho percebido que quando vou para espaços e cenários que não são da biblioteconomia, da ciência da informação e até da arquivologia, que já tem muitos estudos, outros cenários, as pessoas nem sequer sabem da expressão e nem sequer fazem uma noção do que significa, lógico, pelo próprio termo, mas a compreensão do que trata, os estudos, as pessoas não sabem. Então, nós precisamos dar a conhecer. Então, esse é um ponto estratégico, quando vamos falar de competência em informação para pessoas que não são da biblioteconomia. Bem, e por que a gente precisa, então, ensinar isso? Como eu já adiantei, essa era atual caracterizada aí pela explosão descontrolada de dados, de conteúdos, pela velocidade em que eles são propagados, não necessariamente apreendidos, né? Mas sim propagados, disseminados, que circulam nas redes sociais, nas diversas mídias aí, e que as pessoas muitas vezes têm tido pouco foco e atenção devida aos conteúdos, e talvez esse elemento estratégico seja a competência em informação. Primeiro, observar esse cenário, utilizar uma série de passos e de etapas para compreender esse cenário, para só depois, então, compartilhar conteúdo com outras pessoas. Bem, de qual ângulo que a gente está falando, então? Da necessidade de se ensinar competência em informação. Sim, é preciso dar a conhecer, ensinar. Como é que a gente faz isso? Por meio do desenvolvimento humano. Então, é preciso criar espaços e mecanismos na sala de aula e também em outros espaços não formais para que as pessoas apreendam esses conteúdos de modo dinâmico, de modo tranquilo, de modo que faça sentido para as pessoas. Então, se estamos falando de competência em informação na universidade, vamos falar de conteúdos e de estratégias que fazem sentido. Mas se vamos falar desse mesmo tema para donas de casa, para pessoas que trabalham na construção civil, para pessoas em situação de rua, pessoas da população LGBTI, LGBTQIA+, pessoas de cenários
de doenças graves, por exemplo, agricultores, nós precisamos criar estratégias também para esse fim. Bem, então, para a gente poder dar a conhecer a competência e informação, a gente precisa ensinar também, dar a conhecer os conceitos. Outro dia eu estava num evento lá na Bahia, lá no Sinform, e uma professora da educação falou algo muito importante. Então vamos ensinar competência e informação. E a professora Jardelina, ela ainda me falou, ela falou o seguinte na plateia, quando coordenava a mesa: mas eu penso que é preciso ensinar o que significa competência e informação para as pessoas, porque as pessoas não sabem o que é. Ela disse, eu mesma que sou da educação, não sei. Então, as pessoas simples não sabem o que é. É preciso ensinar o que é e daí ensinar como desenvolver a competência e informação. Então, a competência e informação, no nosso entendimento, consiste num processo que as pessoas, todas as pessoas podem, conseguem aprender, cada uma do seu modo, no seu nível, que inclui comportamentos, atitudes, valores, conhecimentos e habilidades para o acesso, para o uso e para o compartilhamento de dados e conteúdos informacionais. Essa competência em informação, que muitos chamam até de metacompetência, é parte do desenvolvimento humano e ela se concretiza nas pessoas, no nosso entendimento, por meio das dimensões técnicas, que é o saber fazer esse acesso, esse uso, né? Por meio da dimensão estética, que é a sensibilidade para os conteúdos, para o uso e para o compartilhamento desses conteúdos. A dimensão ética, que é a gente saber fazer bem esse dever e a gente procurar compartilhar conteúdos para o bem comum. E a dimensão política, que tem a ver com esse compartilhamento com relação às pessoas, o ensinar pessoas, ajudar pessoas a serem também competentes em informação com aquilo que a gente sabe. Pois bem, para isso, a gente vem estudando já há muito tempo. Quando a professora André me apresentou, vocês viram que a gente criou um grupo de pesquisa em 2006. Olha, 2006 já vai fazer 20 anos, né? Ano que vem, 2025, já vai fazer quase 20 anos já desse grupo. Então, desde lá, os primeiros projetos que eu criei, com apoio aí do edital universal do CNPq, apoio da CAPES e também de Bolsa Produtividade do CNPq mais recentemente, nós fizemos um projeto de pesquisa e esse projeto nos permitiu investigar gestores de bibliotecas em toda Santa Catarina, de todas as regiões de Santa Catarina. Foi a partir desses conteúdos, dessas entrevistas, que renderam mais de 200 páginas de transcrição de entrevistas, que nós escrevemos, bem, de acordo com as práticas dessas pessoas, o que é ser competente em informação, de acordo com essas práticas, o que caracteriza essas dimensões da competência em informação. Esse livro, o primeiro que está aparecendo aí, Competência em Informação, Conceito, Contexto Histórico e Olhares para a Ciência da Informação, é o primeiro livro que nós escrevemos na UFSC e que, com a parceria da Daniela Piantola, que foi minha bolsista também, trabalhou comigo, nós escrevemos, então, um relatório que gerou esse livro, tá? Depois adaptado pela editora da UFSC, a linguagem adaptada, né, e tudo mais, para uma obra. Então, se vocês tiverem interesse, essa obra, além de física, ela também existe online, né? Então, é uma possibilidade de vocês terem acesso a esse conteúdo, tá? Outro documento importante é este livro, As Dimensões da Competência em Informação. Esse livro, alguns exemplares foram doados para a biblioteca, mas ele não existe à venda, ele existe somente online. Esse livro foi um projeto com a editora da Universidade Federal de Rondônia, em parceria com a Júlia Machado de Luca, professora de lá, e minha ex-orientanda de doutorado, onde nós, inspirados nas teorias de Terezinha Azeredo Rios, que é da área da filosofia da educação, nós percebemos que era possível utilizar as dimensões da competência docente para a competência em informação. Nesse sentido, alguns alunos fizeram suas pesquisas de mestrado tentando investigar essas dimensões. Então, das 4 dissertações que foram defendidas sobre essas 4 dimensões, elas constam como uma síntese de capítulos dentro desse livro. Então, o livro As Dimensões da Competência em Informação, além de ter como primeiros capítulos alguns artigos meus e com parcerias revisados, eles têm esses capítulos sobre as dimensões. Então, penso que são 2 obras bastante ricas e que podem subsidiar o ensino da competência em informação.
o ensino, o estudo, a pesquisa, né? Bem, e alguns aspectos são necessários quando a gente fala do ensino, da pesquisa e também da extensão, né, na área da competência em informação. Para ensinar outras pessoas a serem competentes em informação, nós precisamos primeiro ensinar os alunos de graduação e também de pós-graduação, não somente na área da biblioteconomia, da arquivologia e da ciência da informação, mas em todos os cursos das universidades. Então, essa disciplina, ela tem sido ensinada nesses cursos específicos, mas há que se abrir para todos os cursos de todas as universidades, né? Bem, também há que se ensinar competência em informação no ensino médio, no ensino fundamental, em espaços não formais, em cursos de especialização, em formações, em outros cursos, né? Em outras atividades, palestras, que sejam, cada um com as suas especificidades. E o foco da formação deve contemplar conceitos e práticas, exemplos de como ser, ou seja, de boas práticas em competência em informação. Então, estudos de casos, utilizar relatos de profissionais que atuam na área, de pessoas simples que atuam na área, ou que desenvolveram a sua própria competência em informação. Eu sinto que falta captar esses relatos de como as pessoas desenvolveram a sua própria competência em informação, e por meio desses relatos, então, utilizar isso para estudar a competência em informação em sala de aula e em espaços formais. Bem, assim a gente vai conseguir que essas pessoas também desenvolvam para si mesmas as dimensões técnica, estética, ética e política dessa metacompetência. Bem, o ensino da competência em informação, né, ele pode contemplar muitas coisas. Na experiência que a gente tem de pesquisa, essa estratégia tem sido muito boa. A parte conceitual, a parte das dimensões e a parte do desenvolvimento da competência em informação como desenvolvimento humano. 3 grandes eixos. Quanto às dimensões, é necessário, ou seja, não só necessário, mas fundamental, quanto à dimensão técnica, ensinar o fazer, ou seja, a prática diária aos conteúdos. Essa prática diária aos conteúdos, esse fazer, tem um peso significativo na formação. E isso deve ser ressignificado, principalmente quanto a aspectos, parâmetros para se avaliar fontes de informação. Talvez até Grogan, né, tenha que ser revisitado ali quando ele fala daquelas etapas. Talvez a gente tenha que revisitar algumas fontes clássicas aí da área da biblioteconomia e da ciência da informação, né? Foco também nas atitudes e nos comportamentos. Penso que talvez algo da psicologia precisa ser inserido ali. Bem, quanto à dimensão estética, as pessoas devem ser ensinadas a reconhecer suas necessidades de informação. Não é só aquilo que aquece o meu coração, aquilo que me deixa feliz, que é realmente conteúdo verídico ou conteúdo que me serve. Muitas vezes, os algoritmos, né, a inteligência artificial têm produzido conteúdos com aquilo que a gente tem buscado. E muitas vezes a gente precisa conhecer outras coisas, como falam, sair de tais bolhas, né? Então, estimular comportamentos voltados à sensibilidade, à criatividade e à resolução de problemas informacionais. Quanto à dimensão ética, eu penso que o foco deve estar na atitude crítica e na reflexão sobre os conteúdos que são acessados, não só os conteúdos para si mesmo, como aqueles que nós vamos compartilhar, né? Nós temos tido uma experiência bastante interessante, que depois na parte que a gente vai ter perguntas e discussão, depois dessa minha fala, a gente pode até conversar sobre isso. A gente tem um curso, nós estamos aplicando e fazendo um curso de clubes de leitura para mulheres com literatura de ficção. Estamos com esse curso na Biblioteca Pública de Santa Catarina, né? E esse curso tem nos dado algumas respostas muito interessantes sobre o desenvolvimento da competência em informação a partir da leitura de ficção. A dimensão estética, por sua vez, né? Nessa dimensão, as pessoas devem ser ensinadas a reconhecer as suas necessidades de informação, né? Então, essa parte eu já falei da dimensão estética, né? Eu estava falando da dimensão ética, acabou que eu me dispersei um pouquinho ali. A dimensão ética essa parte do curso, é a parte importante que a gente precisa depois e pode conversar sobre isso. A dimensão política, né? Ela trata da comunicação e da interação entre as pessoas. E ela deve ser estimulada. Eu tenho percebido que com o isolamento e com a pandemia que houve, né?
e o isolamento na pandemia, as pessoas ficaram muito mais sozinhas e muito mais individualistas. Quando nós tentamos estimular na sala de aula atividades em grupo, presenciais, tem sido um pouco desafiador. Então, sugiro que atividades coletivas, visitas, viagens em grupos, viagens de estudos, né? Parceria com entidades para fazer atividades em sala ou nas entidades, são bastante úteis, e essas dimensões, então, vão ajudar a esse ensino para competência em informação. Bem, e o que nós temos feito com relação à ação e à pesquisa? Eu entendo que é preciso planejamento e não ações isoladas, é preciso que se investiguem indicadores e é preciso que se criem políticas públicas. Bem, o que a gente tem feito quanto a isso? Quanto à ação e quanto a planejamento, nós desenvolvemos, em parceria com a Biblioteca Pública de Santa Catarina e com orientandos de mestrado e doutorado, um programa de desenvolvimento da competência em informação, que chamamos de PDCIM. Esse programa, ele se concretizou num documento que chama Plano de Ação. Esse plano de ação foi entregue para a Fundação Catarinense de Cultura, né? E contemplou diversas ações, ao invés de ações isoladas. Então, é um documento com cara, vamos dizer assim, de planejamento estratégico para a competência em informação, né? Então, que pelo menos do que nós temos notícia, não há no Brasil algo com essas características. Então, eu penso que isso deve ser desenvolvido também em outros cenários. Quanto a indicadores sociais, e aí eu quero fazer um parêntese importante, agradecendo ao CNPq pelo financiamento e pela Bolsa Produtividade PQ nível 2, ali tem o número do processo, né? São 2 etapas financiadas com essa Bolsa Produtividade de 2020 e que vai até 2026, então essa pesquisa tem sido financiada com Bolsa Produtividade pelo CNPq, meu agradecimento aqui. Ela trata de utilizar indicadores sociais que já são amplamente, né, estudados, amplamente aplicados, utilizados para analisar, para monitorar e para avaliar populações. São cerca de 44 indicadores sociais. Esses indicadores sociais, na nossa percepção, podem também ser utilizados para avaliar competência e informação. E nessa pesquisa, nós selecionamos, por meio de um framework conceitual, 6 indicadores, né, que podem servir para avaliar competência e informação. Para esse fim, nós criamos uma matriz que a gente chamou de virtuosa, que são os indicadores de qualidade que podem avaliar e monitorar populações, para a gente poder identificar um cenário possível de competência em informação. Bem, enfim, são 3 eixos para você, vamos dizer assim, ensinar a competência em informação. Eu penso que a competência em informação ela deve ter esse foco no ensino, e no ensino é preciso tratar do conceito e dos passos para uma pessoa ser competente em informação, com foco nas dimensões técnica, estética, ética e política. Quanto aos programas de desenvolvimento da competência em informação, eles devem ser estimulados, criados, né? A gente já tem aí a técnica de ensinar como fazer um PDCIM, a gente já tem a fundamentação conceitual, nós já temos aí um exemplo, nós já temos um caso em que se pode replicar, nós podemos ensinar isso para as pessoas, né? Então, o plano de ação, que é a execução, que é o documento que contempla o PDCIM, não exatamente a execução é a prática, mas ele pode e deve ser criado em bibliotecas, escolas, municípios, estados e no país, para que se desenvolva a competência em informação de modo estratégico, com planejamento. E indicadores devem ser estudados, porque nós temos feito muitas pesquisas com abordagem qualitativa, com pequenos contingentes. E outro dia eu ouvi uma expressão muito legal: para a longevidade das pesquisas e para que elas tenham efetividade, é preciso avaliar grandes contingentes. Então, eu penso que, com esses 6 indicadores que a nossa pesquisa identificou, com a utilização de indicadores sociais amplamente estudados e utilizados para avaliar e monitorar populações com relação a questões sociais e de vulnerabilidades, e aí entra a vulnerabilidade em informação,
né? Nós podemos, com esses resultados, criar políticas públicas, sugerir políticas públicas, monitorando grandes contingentes, populações inteiras. E aí, a minha fala tem mais espaço para perguntas do que para a fala em si, né? Eu lanço algumas perguntas. O que nós estamos fazendo sobre isso? Será que nós estamos colocando lá os nossos fones, né? Eu tenho percebido que as pessoas na rua, a gente às vezes cumprimenta ou dá um bom dia, uma boa tarde, as pessoas estão caminhando muito mais com fones de ouvido, as pessoas estão muito mais assim, nelas mesmas, sozinhas com elas mesmas, né? Esse contato talvez não esteja sendo tão estimulado e as pessoas talvez estão ficando muito para si mesmas. O que nós estamos fazendo sobre a competência em informação? Qual é a nossa responsabilidade enquanto pesquisadores e professores, e também bibliotecários e outras pessoas? Estamos só guardando para a gente? Não estamos ajudando outras pessoas? E quanto aos alunos que nós ensinamos na graduação, na pós-graduação? Será que eles estão buscando colocar em prática essas etapas ou o framework da ALA sobre competência em informação, né? Aquele framework lá com os frames que a gente também vê na literatura? Será que estão ajudando outras pessoas com os conhecimentos que desenvolvem na universidade ou estão guardando só para si? Então, são alguns questionamentos que eu mesma faço e que lanço também como algumas perguntas para as pessoas que estão aqui nesse curso. Aqui estão as referências, então, o PDCim, da Biblioteca Pública de Santa Catarina, foi entregue à Fundação Catarinense de Cultura, e nesse link pode-se acessar a esse planejamento, como também no link que a gente tem na página do nosso GPCim, do nosso núcleo de pesquisa. Essa apresentação pode ficar disponibilizada para vocês, tá? E aqui o link de acesso aos 2 livros que eu mencionei na apresentação. Bem, aqui meu muito obrigada. Aqui tem a página do Núcleo GPCim. Nós temos também um Instagram, que agora vamos reavivar o Instagram, uma outra fase, uma outra etapa da minha formação, não só da minha formação, mas da minha atuação profissional, né? Tentando revitalizar e instigar um pouco mais o uso do Instagram, o Facebook do GPCim que a gente tem, tudo isso foi criado, mas não tínhamos um certo uso, mas nem tanto. Agora estamos tentando estimular um pouco mais esse uso dessas redes sociais, né? O canal do YouTube, que nós também temos lá, um material muito legal de um congresso internacional que nós fizemos com a abertura do professor Jesus Lau, professor Dr. Jesus Lau, da Universidade Vera Cruzana do México. E agora nós estamos numa fase de transição também, que é criar um site para o GPCim. Já existe um site, mas ele está em construção. Se vocês acessarem, vão ver que tem coisas sendo mudadas. De vez em quando a gente está mudando lá e ele está sendo criado, tá? E é isso. Finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Elisete, pela valiosa apresentação. E a gente pode abrir agora para perguntas, mas e aí vocês podem anotar as perguntas aqui no chat, ou então se manifestar também de forma oral. Se quiserem, também podem se manifestar de forma oral aqui dentro do período que a gente tem para poder conversar com a professora. A Rafaela, pode falar, Rafaela. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu queria agradecer a palestra, a aula da professora, porque eu não sou dessa área e foi muito esclarecedor para mim. Então, eu sou um ótimo termômetro para saber se ela realmente atingiu as pessoas que são leigas no assunto, mas é muito bom entender sobre isso. E eu acredito que todas as áreas deveriam ter esse entendimento. Eu acho que isso aí deveria ser introduzido nas universidades, em qualquer curso, porque nós lidamos com esse volume, assim, incontrolável de informação diária e o nosso estudante precisa aprender a fazer curadoria, precisa ter uma reflexão crítica, ele precisa se questionar mais, né? E não aceitar tudo Fernanda? Sem questionar, sem criticar, enfim. É a Rafaela, né, que está falando? Rafaela, Sim. desculpa.
Sou eu. Só fala para a gente de onde você é, por favor, sua formação. Eu E se sou quiser abrir a bióloga. câmera. Eu sou bióloga, eu só não vou abrir a câmera por causa da internet. Eu sou bióloga, mas eu sou uma professora que ama estudar sobre aprendizagem. E aí eu descobri esse curso no Instagram, porque eu tenho um Instagram para professores, dicas para docentes. E eu hoje mudei totalmente a minha área de atuação, já desde 2018, que eu venho migrando, e oficialmente eu tenho outra área hoje. Então, essa outra área, ela me levou a achar o curso de vocês, né? Que eu trabalho hoje com inteligência artificial no processo de ensino-aprendizagem, uma área totalmente diferente da minha formação. E eu lembro que eu entrei num dilema muito grande quando eu me apaixonei por esse outro mundo e eu fiquei assim, meu Deus, mas eu não me formei nessa área, né? E eu entendo hoje nitidamente uma coisa, que nós precisamos dessa pluralidade. Quando eu vi o currículo da professora, eu me identifiquei demais, né? Porque ela caminhou em vários espaços, e isso é muito bom porque a gente acessa outras realidades, outras ideias, outros pontos de vista e sai da nossa bolha individual. Então, eu estou muito feliz por poder ter acesso a tudo isso. Obrigada. Bem, eu que te agradeço, viu? Agradeço muitíssimo, Rafaela, né? Agradeço muito a sua fala, Rafaela. E realmente, eu tive contatos, meu orientador de mestrado foi engenheiro mecânico, né? Um engenheiro mecânico. Então, o meu colega de profissão, que foi meu professor no ensino médio, professor de matemática. Depois, o meu orientador de doutorado, um dos criadores do currículo Lattes, professor José Leomar Todesco, meu orientador de doutorado. Meus colegas de profissão, nós temos várias áreas, porque hoje a biblioteconomia, os cursos de biblioteconomia, aceitam profissionais de várias áreas, professores que atuam e atuaram em outras áreas também, e fazem doutorado em ciência da informação. Então, nós temos, assim, uma mistura e um caldeirão muito, muito bom de pessoas. E a competência em informação, sim, Rafaela, eu penso que ela está... É como se ela estivesse quase numa bolha, porque ela está sendo ensinada para os cursos de biblioteconomia e ela precisa ir além disso. Então, ao fazer esses cursos de especialização, nós podemos ter pessoas de outras áreas e, ao abrir a disciplina para outros cursos e para outros espaços, a gente pode ter aí não só uma divulgação, mas um entendimento, uma compreensão mais adequada do termo e a expansão disso para políticas públicas depois, em última instância, porque os órgãos de governo acabam percebendo quando uma área se expande e se fortalece, né? Então, eu penso que é por aí o caminho para a gente poder fazer dessa área uma área de extrema relevância, não só pelo tema, mas pelo que ela vai provocar, o impacto dela na sociedade. Sim, eu penso assim, até futuramente, será que isso não vai entrar nos instrumentos de avaliação, entendeu? Isso tem que chegar em algum momento que seja necessário em todos os cursos de graduação do país, porque nós precisamos disso na prática, né? Executar essas competências entre os estudantes. Muito obrigada novamente. Obrigada, Rafaela. A gente tem mais algumas mãos levantadas, mas antes de passar para as mãos levantadas, aqui tem um comentário da Fernanda Damasceno, que ela diz o seguinte: eu tenho pensado cada vez mais que, como bibliotecária, para auxiliar as pessoas no desenvolvimento da sua própria competência em informação, é muito importante sensibilizá-los para a questão de que eles entendam o que é necessidade de informação e que saibam reconhecer suas próprias necessidades de informação. Importante também que nós saibamos prever a necessidade de informação do nosso público. Acho que as pessoas também têm perdido a noção da quantidade e tipo de informação que eles consomem e produzem. Aí a necessidade de focar no desenvolvimento do pensamento crítico voltado para a informação. Aí quando a Fernanda coloca aqui no início, como bibliotecária para auxiliar as pessoas no desenvolvimento da sua própria competência e formação, é muito importante sensibilizar para a questão de que eles entendam o que é necessidade de informação. Eu falo muito sobre que o mais importante, me parece, que as pessoas terem essa consciência da informação, né? Essa consciência de que elas necessitam da informação, que parece que esse primeiro
conceitozinho aí, esse primeiro elemento do conceito de competência e informação, que é o reconhecimento da necessidade de informação, que parece que é o mais pontual, né? É a pessoa saber que necessita da informação, porque a quantidade de informação que se tem sobre determinada coisa, que a pessoa não sabe que existe essa informação, que pode ajudá-la a resolver diversos aspectos da vida, e eu estou falando do cotidiano mesmo, né? Dos aspectos do cotidiano aí das pessoas de um modo geral. E aí, essa coisa, aí as pessoas, elas, muitas vezes, assim, dentro do que eu venho percebendo, as pessoas, essa consciência de necessitar de uma informação, parece que as pessoas, de um modo geral, elas ainda não têm essa consciência, né, esse despertar. E aí eu venho também pensando que isso, por isso que a gente fala muito, o tanto que é importante da gente se trabalhar a competência em informação desde a educação básica, porque é um período que a gente faz com que, principalmente dentro da perspectiva da pesquisa escolar, da investigação na pesquisa escolar, que é quando a gente tenta fazer com que as crianças comecem a questionar, né? A fazer questionamento, aquela pesquisa questionadora e não a pesquisa você coloca lá, joga um assunto para as crianças e as crianças simplesmente vão buscar sem nenhum objetivo, sem nenhuma questão específica sobre aquilo ali. Fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Falar o que sobre a Segunda Guerra Mundial? Eu não tenho um questionamento específico para que não é instigada a questionar algo, a investigar realmente. A pesquisa escolar, ela não leva você a investigar, né? Aí eu vou passar para Cristina França, e aí você comenta isso também, Elisete, por gentileza. Cristina, pode falar. Bom dia, professora. Bom dia, professora Andréia também. Eu sou de Porto Alegre, eu sou formada pela URGS e estava lendo os textos, né, das primeiras disciplinas que colocaram lá no Moodle para a gente, e eu fiquei muito feliz em ver que a minha professora, a Sônia Caragnato, é uma das pessoas, assim, percussoras, né, na questão do letramento informacional aqui no Brasil. Eu fui fui bolsista dela num projeto de extensão. Ela é maravilhosa mesmo, assim, tem muito conhecimento. Então, eu sou formada pela URGS desde 2018 e eu não fiz mestrado ainda porque eu não tinha encontrado o que eu queria fazer. Eu até tentei ano passado escrever, eu escrevi algo e acabei não enviando sem querer. Eu acho que não era para enviar, porque, na realidade, eu já estava com a iniciação científica para o ensino fundamental na cabeça há muito tempo. Eu trabalho numa biblioteca escolar, numa rede privada, e eu percebo, assim, muita dificuldade e nem vontade de pesquisar. Eles não sabem o que é um sumário, não sabem o básico. E eu sempre tentei, desde que eu entrei em 2018, formei em 2018, em 2018 eu já comecei a trabalhar nessa área. E no ano seguinte eu mandei uma proposta de começar a trabalhar a metodologia da pesquisa com os cestos ao ensino médio. Mas eu confesso que eu não sabia como fazer isso, porque uma linguagem acadêmica é muito difícil para quem está com um vocabulário muito, como é que eu vou dizer, pequeno, assim, digamos assim. Eles falam muito, né? Eles sabem se comunicar muito bem, mas o vocabulário deles, até palavras simples que nós utilizamos, às vezes eles não... O que é isso? E, então, eu sempre ficava pensando como eu ia fazer. Daí, eu cheguei a fazer em 2022, eu consegui que a coordenação, isso também é muito difícil, que as coordenações entendam, e eu acho que o bibliotecário se vende, eu vou usar esse termo, né? Se vende muito mal o que ele sabe. A gente tem um semestre de metodologia da pesquisa e as escolas não sabem disso. E eu estou vendo os professores batendo a cabeça, tentando orientar aqueles estudantes na iniciação científica. Os professores têm muita dificuldade. Eu vejo uns trabalhos assim, e eles não... Eu sempre procuro colocar a biblioteca a dispor deles, mas eles não procuram uma biblioteca. Mas também precisa desse trabalho com as coordenações, tá? E daí, em 2022, eu consegui fazer formação para o sexto ensino médio, mas eu vou confessar que a linguagem que eu tentava adaptar ainda não chegava até eles.
sabe? Então, a gente fez, e o formato não era o formato que eu queria. Como é que eu vou ensinar em 2 períodos todas as etapas do projeto de pesquisa para uma turma? Não tem como, né? Para quem já não tinha. Então, esse curso, para mim, está sendo, assim, um bálsamo, tá? Porque eu achei ele sem querer no Instagram, e ele exatamente eu queria, sabe? E eu não sabia que... E esse ano eu estou fazendo formação para o ensino fundamental, eu estou conseguindo, mesmo antes de começar aqui o curso, a fazer isso. Eu estou ensinando eles a lerem artigo. Eles não sabem o que é uma definição, o que é um conceito, eles não sabem a diferença. Se eu não sei essa diferença, como é que eu vou pesquisar? E eu consegui fazer isso, a questão do a lei de direitos autorais, houve questionamento sobre o GPT Chat, que eles... Então, assim, esse curso para mim, e agora falando sobre competência informacional, então, estou muito feliz em estar aqui, vou ser bem sincera, eu só queria dizer isso. E quero aproveitar e agradecer o seu comentário. Obrigada, Cristina, pelo comentário que você fez agora há pouco. E não só a Cristina, né, mas a Rafaela também, a Fernanda, que fizeram excelentes comentários. E quero falar, viu, Andréia, que tem 3 palavras que têm guiado meus dias ultimamente. Sempre que eu acordo, eu menciono algumas palavras para o meu dia. E essas 3 palavras têm me guiado profundamente nos últimos tempos, que é consciência, presença e paciência. Paciência é uma palavra que já me acompanha há muitos anos. Eu era chamada, quando criança, de mãe da paciência. Minha mãe sempre me chamou assim, de mãe da paciência, porque eu sempre fazia tudo muito mais devagar, muito mais pausado, né? A pressa não me faz bem. Então, a vida acelerada não me faz bem. E eu penso que não deve fazer bem para boa parte das pessoas, não deve fazer bem. A consciência, né? Outra palavra-chave, que é, será que a gente tem noção do que a gente está fazendo? A gente reflete sobre o que a gente está fazendo? É por meio da reflexão que a gente desenvolve a consciência sobre as coisas que a gente está fazendo, né? A gente para, pensa, reflete. Ah, bem, é assim mesmo? É desse jeito que eu vou fazer? Preciso disso? Não preciso. E a presença. A gente está presente naquilo, porque há um estudo que foi feito agora com canadenses, com jovens canadenses, que nós temos ficado muito pouco presentes. A nossa atenção tem sido muito desfocada, né? Nós não estamos dando a atenção devida. Por exemplo, olhar nos olhos, falar devagar, conversar com as pessoas, isso tem sido deixado de lado. E quando nós temos a atenção devida às coisas e às pessoas, nós entramos em sintonia. No meu mestrado em engenharia de produção, o professor chamou isso de rapport, se não me engano, é uma sintonia que a gente alcança num determinado momento. E era um conceito que ele usava na engenharia. E essa conexão ela é necessária para que a gente possa aprender conteúdos e para que a gente possa passar confiança também para as pessoas de que aquele conteúdo é importante, é impactante. Então, eu quero falar sobre isso, que se vocês encontraram esses conteúdos aí, esses cursos no Instagram, é porque vocês estavam com essas 3 palavras aí, com paciência, com consciência e com presença, e encontraram a estratégia certa. Muito bom. Eu vou pedir para a Denise e para a Ramila fazerem suas comentários ou perguntas em seguida, porque nosso tempo já está avançado. E ainda tem mais comentário aqui da Ruth, aqui ainda no chat. Então, aí a Denise, quem falou agora foi quem? Foi a Cristina. É a Cristina. Então, Cristina, você pode baixar a mão, por favor? Aí, porque tem mais pessoas. Então, falar a Denise e a Ramila. E aí, depois a gente vai fazendo de 2 em 2. Bom dia, tá me ouvindo? Sim. Então tá. Então, eu fiz museologia, eu já tenho umas 3 formações, e fiz museologia por último, pela Universidade Federal de Goiás, e fiquei apaixonada pelo curso, e hoje eu moro na zona rural de Goianápolis. E indo à cidade, vou falar rapidinho, buscando, né, convivência, sociabilidade e também interagir, trazer alguma coisa, o que eu aprendi para benefício do museu da cidade. Eu encontrei ali um museu que é
super desorganizada, enfim, não tem nenhuma metodologia de comunicação, nada, e eu venho tentando com o prefeito para conseguir acessar esse museu, acessar alguma forma de melhorar, de trazer aquilo que eu aprendi na universidade à comunidade, mas é muito difícil, porque é tudo aquela coisa de interesses, é muito triste, enfim. E eu, muito angustiada, consegui fazer a pesquisa da cidade, da formação da cidade. E nessa pesquisa, eu senti um pouco de dificuldade na escrita e tal, e vi esse curso, me chegou pelo e-mail, porque sempre eu estou com o e-mail da Federal ativo, me enviando possibilidades de especialização e tal. Eu falei, gente, eu nem sei o que é, mas eu, por ser letramento informacional, eu falei, gente, pode ser interessante. E entrei, eu estou apanhando, vou ser sincera, eu estou apanhando, estou sentindo dificuldade demais, mas eu estou, assim, maravilhada com o conteúdo, maravilhada com as possibilidades, maravilhada com o que eu posso aprender, que eu quero sim aprender para poder agregar a museologia e conseguir entrar naquele gabinete de curiosidades, que é aquele museu, transformar e melhorar a comunicação. Lá não tem biblioteca, lá não tem nada. E os alunos estudam, quando chegam, terminam a formação de segundo grau, vão embora para a Irlanda, para não sei aonde, buscar dinheiro lá fora e voltar, construir casinhas e alugar e viver daquilo. Então, assim, é estranho. Então, eu penso que eu poderia contribuir. Isso me angustia, mas eu estou muito satisfeita, agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse curso. É isso, obrigada. Obrigada, Ramila. Ramila não, quem falou agora foi a Denise. Ramila? Um rápido comentário tá, sim. da Ramila falar, né? Bem, Andréia não, quem falou agora foi agora me perdi. Denise, né? Denise, se a gente ensinar programas de competência e informação nas prefeituras, tá? A gente pode ter um outro foco. Às vezes, é preciso alguém de fora chegar e falar, olha, é preciso fazer isso, tá? Às vezes, lá dentro da cidade, a gente não consegue. Então, a minha ideia é disseminar a estratégia de fazer programas de competência e informação. Se a gente conseguir disseminar isso, e mesmo a Elisete ir lá na Prefeitura de Goianópolis e fazer uma palestra sobre programa de competência e informação, entendendo que competência e informação é uma das formas de falar letramento informacional. Depende do público, a gente fala a expressão um pouco diferente, tá? Outra coisa também é a literatura que está disponível. É bom que a gente tenha acesso à literatura. Nós somos pouco maqueteiros, como falou uma pessoa ali no chat. Meu livro está à venda na editora da UFSC, ele custa R$30. Eu comprei alguns exemplares agora mais em conta e vou levar para o CBBD. Então, se alguém quiser comprar o livro físico lá no CBBD, eu vou levar na minha mala alguns exemplares e vou ser mais marqueteira, né? O livro das dimensões, ele está muito bem feito e ele pode inspirar muitas ações nas regiões. Então, vamos lá, a gente tem que fazer isso chegar nas pequenas cidades. Se é preciso falar sobre programa de competência e informação nas escolas fundamentais de Goianópolis, a Elisete vai lá falar. Me convida que eu vou. Eu vou organizar isso, porque eu estou lutando para conseguir entrar no museu. Eu conseguindo entrar naquele museu, eu sei que eu vou poder trazer essa maravilha, porque aquelas pessoas, aquele universo, ele precisa disso. É uma cidade pequena, é a cidade do Leonardo, do cantor, né, da dupla sertaneja, eles nasceram aí. Então, é bonitinho, é tudo muito, mas é tudo assim, política. Infelizmente. Mas a gente está aí na força da fé e vamos vencer. Obrigada. Obrigada. Camila? Ramila, bom dia, professora Andréia, bom dia, professora Elisete. Foi excelente a aula, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou jornalista e o que me motiva durante toda a minha trajetória de formação e agora de atuação profissional são as perguntas, né? Então, quando
a professora Elisete colocou as perguntas no final e falou, né, que os questionamentos são muito importantes. Isso me deixou também muito motivada a colocar algumas questões. O que tem pautado muito a comunicação hoje em dia, a comunicação governamental, mas também dos veículos jornalísticos em geral, é como a gente não dá barrigadas, né? Que são aquelas notícias antecipadas que muitas vezes têm informações incorretas. Então, eu queria saber como que a competência em informação pode nos ajudar no combate à desinformação. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é em relação ao acesso a esse conhecimento e como fazer com que as comunidades que têm ali, né, letramentos diversos dos nossos, que são nesse ponto acadêmico mais teóricos, mas que têm ali conhecimentos da agricultura, conhecimentos que são muito pertinentes, né, no contexto de cada comunidade. Eu sou de Formosa, Goiás, então sei que as comunidades rurais guardam conhecimentos muito preciosos, e como que a gente consegue dialogar para evitar que com essa quantidade enorme de informação a gente seja apenas receptores de informação e que a gente não tenha um diálogo, né? Um diálogo acessível, com a linguagem simples para todas as pessoas. Então, quando a professora Elisete também falou dessa preocupação em fazer que o conteúdo seja acessível e seja inteligível, né, para a maior parte da população, me tocou muito e eu queria também ouvir mais sobre isso. Obrigada. Dois pontos aí que me chamaram a atenção no que você falou. Ramila, primeiro é que é preciso ensinar critérios de julgamento, de avaliação de fontes de informação. Parâmetros para avaliar fontes de informação, se elas são criteriosas ou não. Esses parâmetros, tem um livro legal da Adriana Alcará, junto com a Maria Inês Tomael. Eu acho que ele não tem online, foi publicado pela Universidade Estadual de Londrina. E ele tem uma parte lá que ele trata de critérios para avaliar fontes de informação digital na internet. A Tomael pesquisa já há muito tempo esse assunto e recentemente essa obra foi publicada ela revisitou a literatura sobre o assunto. Então, além de apresentar esses critérios, ainda mostra qual foi a literatura que foi investigada. Então, mostra textos do Japão, textos de outros países, e, numa junção das ideias de vários países, elas trazem uma proposta para o cenário brasileiro. Então, isso pode ser bastante útil. A gente tem usado na nossa disciplina de graduação como critérios para avaliar fontes de informação, né? E quanto à questão da linguagem, nós estamos fazendo um curso de extensão, é um clube de leitura para mulheres, onde a gente procura desenvolver a competência em informação por meio da reflexão, do posicionamento crítico a partir de literatura de ficção. Então, a gente tem, por exemplo, a gente lê a obra Quarto de Despejo, e eu me incluo nisso, porque eu também sou professora e cursista, vamos dizer assim, né? Então, lê a obra Quarto de Despejo e, na leitura, encontra aspectos que faça a gente refletir sobre pessoas simples e sobre como identificar elementos para desenvolver a competência em informação naqueles conteúdos dessa literatura. É algo desafiador para a gente, viu? Então, a gente usou essa obra, usou também Torto Arado, né? De um autor baiano. Então, a gente tem feito esse esforço. E outra coisa que a gente precisa fazer é a linguagem mesmo, traduzir a linguagem da academia para a linguagem das pessoas simples. E a melhor coisa é perguntar como é que as pessoas entendem aquilo e ir fazendo uma tradução dos documentos, dos materiais, dos textos, para ensinar pessoas simples sobre competência e informação. Na Bahia tem um pessoal trabalhando com isso e eu acho que eles vão ter bons resultados lá com os trabalhos que eles estão fazendo. Nossa, muito obrigada. Que alegria ouvir a citação de dois autores negros tão fundamentais, tanto na nossa literatura contemporânea, né, quanto para a educação de jovens. Nossa, maravilha. Muito obrigada.
Então, vou abrir para Larissa, tutora, e aí a gente encerra, viu, gente, que já passou um pouquinho do horário da professora. Oi, deixa eu só iniciar aqui o compartilhamento. Bom dia, professora Elisete. Bom dia, pessoal. Só para colaborar com a fala da Cristina, que eu até coloquei no chat que vai ao encontro, né, do meu estudo do mestrado, quando a gente fala sobre essa questão da conscientização, da gente encontrar o nosso lugar na instituição em que a gente trabalha, para a gente trazer o projeto, essa conscientização do letramento no currículo, né, da escola e tudo. E só aconteceu, a professora Andréia me orientou no trabalho, e eu fui bibliotecária de uma escola técnica lá em Brasília, e mais precisamente lá em Planaltina, a Ramila vai saber que é do lado de Formosa. Lá em Planaltina a gente tem uma escola técnica da área da saúde, e aí eu era bibliotecária lá e via os alunos precisando fazer o TCC e não, assim, não andava o projeto, porque nem os professores compreendiam bem como fazer o TCC. Então, o que aconteceu para dar certo o, o projeto, essa ação do letramento lá na escola foi quando eu mostrei para a direção que eu precisava trabalhar não só com os alunos, mas também com os professores. Enquanto eu não consegui interagir com os professores, mostrando como é que fazer a pesquisa, porque eles mesmos estavam dando as disciplinas de metodologia e não sabiam o que eram bases de dados, sites de pesquisas, além do Google, do próprio Google, não era nem um acadêmico, era o Google mesmo. Então, eu tive que romper essa barreira, não foi fácil, mas ao longo dos anos, dos semestres, eu fui demonstrando para eles a importância que tinha do letramento e sempre trazendo o letramento na mesa para que eles compreendessem, né, a importância da informação no dia a dia, principalmente para que eles chegassem, os alunos chegassem na parte do TCC e desenvolvessem bons trabalhos. E reforçar que isso também só aconteceu porque eu fiz a formação, né, eu sou da segunda turma do CELI, então tudo que eu aprendi foi a hora de resgatar e pôr em prática na escola. Então, eu tinha as aulas aqui no curso e já ia aplicando. Eu finalizava a disciplina aqui, eu já ia visualizando como é que eu poderia aplicar, né, com os alunos. No início, você fica assim, como que eles vão conseguir, né, enxergar a gente, mas a partir do momento que eles vão vendo o resultado, e é que nem eu estou falando, assim, o principal é a direção e o professor reconhecer, não só o aluno, a gente foca muito no aluno, mas a gente precisa primeiro fazer com que essa base, né, pedagógica compreenda a gente. Então, a minha dissertação, ela tem esse retrato justamente para mostrar que, enquanto eu não fiz essa ligação com a base pedagógica, a gente não conseguiu colocar para frente o projeto de letramento com os alunos de TCC. E aí agora a gente dá prosseguimento no doutorado com outros estudos, mas sempre pensando em como fazer com que esses alunos, né, sempre pensando no lado da educação, como os alunos eles conseguem compreender a informação. Né? Então, quem puder ler, acho que para quem está querendo aplicar, né, essa questão do letramento em escola, então acho que é interessante assim, para vocês terem essa nuance, porque tem até a questão do currículo, realmente das leis, tudo lá, como que a gente pode aplicar, e eu acho que é interessante para essa disciplina, né, professora, como que a gente trabalha. Seria isso a minha sugestão. Vou alisar aqui.
Obrigada, Larissa, pelo excelente comentário, viu? Bom, eu acho que a gente pode encerrar, que já passou já da hora que a gente tinha estabelecido. É para a professora que tem um compromisso. Professora Elisete, a senhora fique à vontade de fazer suas considerações finais para a gente encerrar. Bem, primeiro agradecer essa oportunidade, porque a gente conseguiu falar, né, Andréa, para pessoas de outras áreas. Eu penso que é por aí que a gente tem que disseminar muito mais. E as redes, né, Instagram, Facebook, e tudo que seja possível para a gente poder divulgar. Nós somos muito pouco marqueteiros, já dizia um colega meu, e a Fernanda reforçou isso. Nós divulgamos muito mal o que nós fazemos. Parece que nós fazemos para nós mesmos. Isso não está certo. É preciso que a gente faça coisas e mostre o que a universidade, inclusive porque a universidade nos financia a todo tempo, né? Se eu faço e se fiz pesquisas e se faço hoje com financiamento do CNPq, é porque há um propósito nisso, há um propósito de disseminar isso para o maior número possível de pessoas. E quando a gente fala de Brasil, isso representa muita coisa, a gente tem que disseminar isso para todo canto do Brasil. Não é falar eu vou apresentar um trabalho lá em Lisboa, lá no EDSIC, e aí tá, que bom, a Elisete vai lá apresentar. Sim, porque a gente tem que dizer que as nossas teorias são potentes, a gente tem que sim, vamos dizer, exportar o que a gente faz, porque a gente faz para muita gente, para um cenário muito rico, né? Mas a gente precisa fazer as nossas teorias vingarem aqui no Brasil, que elas funcionem, que elas deem certo aqui no Brasil. E trabalhos como o que você está fazendo, como essas pessoas que estão aqui nesse curso, são de fundamental importância para que isso aconteça, para que esse tema siga adiante e que ele se fortaleça e ele chegue nas pessoas que mais precisam. Né? As pessoas mais simples são as que mais precisam. A gente falar para as pessoas que já sabem bastante é falar naquilo que já existe, né? É chover no molhado. Então, a gente precisa realmente falar para as pessoas mais simples. Então, eu peço que, se houver oportunidade de falar nos municípios, né, nas cidades, sobre esse assunto, e que se alguém daqui tenha esses espaços, né, não é só a Elisete, mas que convide a André, que convide outros professores. Nós temos professores que trabalham competência e informação no Brasil de maneira lindíssima, com pessoas simples. Eu coloquei alguns temas que nós estudamos, né, nas teses de doutorado. Então, vocês vão perceber que nós temos aí estudos infinitos sobre competência e informação, da empresa às pessoas em situação de rua. Então, a gente pode, sim, ensinar pessoas simples a serem competentes em informação, cada uma no seu nível e naquilo que a pessoa precisa, naquilo que é necessário, o que faz bem para ela, no sentido de atender suas necessidades de informação básicas que sejam, tá? Então, meu muito obrigada a todos vocês que estiveram nesse sábado de manhã aí. Não é muito fácil acordar um sábado depois de uma semana inteira. Fico muito feliz de poder estar aqui, de contribuir com o início desse curso, com essa aula inaugural. Felicidades, né? E vida longa a esse curso e muitas edições para esse curso. Meu, muito obrigada, viu? Muito obrigada, professora Elisete, muito obrigada mesmo. Obrigada pela participação de todas e todas. Eu vou só pedir para as pessoas que forem do curso continuar, e quem não for do curso, eu agradeço muito, 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 muito pela presença de vocês, agradecendo muito novamente a presença da professora Elisete, e logo, logo a gente convida mais uma vez, viu, professora Elisete, novamente para estar aí com a gente, tá bom? Então, muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Tchau, pessoal. Tudo de bom, bom sábado, boa votação. Amanhã tem votação, olha só. Reflexão, consciência, tá bom? Consciência e busca informação. Nesse momento, a competência e a informação tem que se fazer valer. Pois busca informação antes de votar. Consciência, presença e paciência no votar. Tá bom? Tchau, tudo de bom. Tchau, tchau.